Eu anotei porque eu lembrei, mas na hora a gente pode falhar. Eu preguei sobre Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Essa foi a primeira mensagem que eu ministrei em toda a minha vida. Ministrei não, eu tentei, né? Porque eu gaguejei, eu tremi, misturei Daniel, Nabucodonosor, com Faraó, com todo mundo e tal. Na segunda, eu lembro também, a segunda já foi melhorzinho. A segunda eu preguei João, capítulo 11, falei sobre Lázaro. Só que qual foi o problema da segunda, depois de muito tempo? É que eu fui num culto à noite, o pastor me passou para pregar a 20 horas e 20 minutos, o culto ia até as 21, e eu falei tudo que eu tinha para falar, e quando eu olhei no relógio, eu só tinha falado 10 minutos. Então... Mas acontece também. Acontece, cara, acontece. E aí eu parei e falei, pastor, acabei. Então, mas eu acho também isso acaba, é um ponto de sinceridade também, que o próprio pregador ele precisa ter essa sensibilidade, né? Eu já vi muitos pregadores que você percebe nitidamente que o conteúdo que ele tinha preparado foi finalizado, porém ele começa, basicamente usando um termo aí que o pessoal usa, encher linguiça. Começou ali, florear, inventar, sendo que todo o conteúdo a gente já percebeu que tinha sido passado. Isso acaba também sendo um ponto que o pregador precisa ter uma sensibilidade nesse sentido, né, pastor? Cara, eu não quero polemizar, mas eu descobri ao longo do tempo, sou muito novo, mas descobri ao longo do tempo, que existem pessoas que carregam uma mensagem de 15 minutos. Tem outros que vão carregar uma mensagem de 30 minutos. Outros, mensagens mais longas. E o pregador precisa ter autorresponsabilidade. Você precisa entender, né, o quanto que você tem de conteúdo, o quanto que você consegue administrar o tempo sem manipular as pessoas, sem inventar coisas para preencher o tempo. E aí a gente precisa ter esse cuidado. E eu descobri desde cedo, eu sabia até quando eu podia chegar, quando eu podia ir, e fui amadurecendo. Então, hoje, pela formação com os pastores que me pastorearam, trouxeram para mim, hoje, se o senhor me dissesse assim, você tem 10 minutos, eu vou pregar 10 minutos. Você tem 1 hora, eu vou pregar 1 hora, e adequar o sermão àquilo ali. Mas fica a dica aí para você, reconheça o quanto que você tem. Não precisa você ficar enchendo linguiça para dizer que pregou 40 minutos, 1 hora, 2 horas, até porque nosso cérebro não suporta tanto tempo assim de informação. Então a gente precisa adequar isso aí. Eu acho também, eu acho que o ponto principal é o teor da mensagem, né? Aquilo que Deus está direcionando para falar e não a quantidade de tempo que você vai fazer, né? Tem pregadores aí e mensagens que é 1h30, 2 horas, né? Como já teve ministrações do Elcio de Assis, consegue pregar ali e não perde Tranquilo, a voz, não perde o fôlego e vai, né? Porém, tem outros pastores que pregam, igual o irmão comentou, 30 minutos, 35 minutos, mas é uma mensagem também com a mesma qualidade, né? E eu acho que isso acaba... atrapalhando, dependendo de quais são as suas referências, né, pastor? Porque às vezes você tem um estilo, mas você busca uma outra referência, né? Perfeito, cara, perfeito. No começo do meu ministério, quando eu já comecei a ganhar mais corpo e pregar mais, ainda local, mas pregar mais, aí eu ouvia muito pregadores, né? Então eu ouvia Elcio de Assis, na época da pregação 5 Verdades que a Fome Escondeu de Eliseu, Vale de Ossos Secos. Eu ouvia muito Carvalho Júnior, rodava toalhinha e tal. Então aí eu fui e eu comecei, na minha cabeça, eu tinha que fazer algumas coisas que eles faziam. Então eu arrumei uma toalhinha, eu rodava toalhinha igual o Carvalho, batia. Então, até que eu descobri que eu poderia tê-los como referência, entender o que eles pregavam, mas que eu tinha que ter a minha própria identidade. Então, eu busquei essas referências. Se você só busca referência de pregadores que gritam mais do que transmitem mensagem, a tendência é você gritar mais do que você transmitir a mensagem. Então, muito cuidado também com as suas referências. Hoje, eu aprendi, pastor Jaziel, e a minha maior referência hoje é o meu pastor. Até porque eu conheço a vida, eu conheço a história, eu conheço ele como pai, conheço ele já como o marido ali da pastora e tal. Então, peguei ali e hoje eu carrego mais essa linha mais tranquila, uma mensagem. O pessoal às vezes brinca assim, não, você não é mais itinerante, é uma mensagem mais pastoral. Eu digo, mas não é, mas é porque a missão do pregador é fazer as pessoas entenderem a mensagem. O pregador não tem obrigação de botar fogo na igreja, irmão. A igreja precisa estar acesa, o pregador vem e vai ministrar a palavra. Vai soprar. Excelente. Ô, pastor, uma coisa que eu achei interessante que o senhor comentou, e que muitas pessoas que a gente já entrevistou aqui,
falam que no início do ministério sempre começou com a questão de um grupo de oração, né? O senhor comentou, né? Isso. E eu achei interessante que o senhor disse que tem um círculo de oração dos jovens, né? Isso. Isso não é tão comum aqui, por exemplo, no Sudeste. Né? Não? Normalmente tem o círculo de oração das mulheres. Quando fala círculo de oração, normalmente já se refere às irmãs, né? E é algo interessante ter um círculo de oração específico para os jovens, né? E a grande maioria das pessoas que veio aqui sempre falou que o início da chamada sempre foi com oração, com busca, com entrega. Então, a gente pode falar que esse seria um ponto principal para quem está iniciando em qualquer fase do ministerial, se é para pregar, evangelizar, cantar, ou se é para servir na igreja como porteiro ou não. Tem que começar com esse passo de oração, de entrega, de busca. Cara, então, o ministério não tem um passo a passo, né? Essa receita, né? Essa receita do bolo. Nós vivemos na era do, são 7 passos, são 3 caminhos, são 7 pontos. Esse aqui é o ciclo, é a jornada ministerial. Isso não existe. Deus, ele chama quem quer, quando quer, na hora que quer. Mas existe uma base para o ministério. E a oração é fundamental. Nós vivemos uma era de uma geração que não quer orar, quer avivamento, mas não quer orar, quer poder, mas não quer orar, quer unção, mas não quer orar, quer ser chamado, mas não quer... E a oração precisa ser fundamental. A oração é você ter um amigo que te ouve o tempo inteiro. Então é oração. Você precisa ter uma vida de oração. Isso vai te ajudar na preparação para o momento que Deus reservou para você. Então, ter uma vida de oração é fundamental. E lá nós temos ciclo de oração dos jovens, é cultura nossa lá na Bahia, eu acredito que unânime. Todas as igrejas nossas, das Assembleias de Deus do Estado da Bahia, têm essa cultura do ciclo de oração dos jovens. E muitos jovens se despertam para pregar, para cantar ali. É um grupo menor, tem ali a galera da resenha que vai zoar depois, mas começa ali, né? Uhum, é um passo, né? É um passo. Dali, alguém ouve, o líder diz, você vai pregar no culto dos jovens. Aí prega no culto dos jovens. Dali, outro líder diz, tem algum pregador aí? Eu sou coordenador de jovens lá do campo, e a gente tem o grupo de líderes, e eles colocam lá, alguém me indica aí um jovem para cantar, para pregar e tal. Tem deles que pregam nas congregações, mas se colocar na sede aí começa a tremer, tem aquela coisa, a sede, pastor, pelo amor de Deus e tal. Dia desse eu dei oportunidade, a gente tem o mês da juventude lá, mês de agosto, e eu dei oportunidade, nem foi para pregar, para dar uma saudação, e um jovem, ele já pegou o microfone dizendo, irmãos, eu estou tremendo demais, eu acho que eu não vou conseguir falar. Mas a vida de oração é importante, e aí o ciclo de oração me ajudou muito, cara, da juventude aí. Era um ciclo de oração muito bom, toda segunda-feira, era muito forte. Saiu muito pregador de lá. Acaba preparando o caminho, né? Prepara o caminho. A oração, né? Abre o caminho, a oração. E isso parece que tem eu não sei lá, né? Na região do senhor, mas parece que tem diminuído um pouco essa intensidade dessa geração nessa busca de entrega, de oração? Cara, diminuiu. Eu vou trabalhar com 2 linhas aqui. A primeira, cumprimento da Bíblia. É por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfria. Segundo, devido a essa multiplicação e o avanço tecnológico, internet, hoje tudo na palma da mão, tudo muito rápido, também essa abertura da busca pelo conhecimento, faculdade se tornou algo muito mais fácil, e isso é maravilhoso, mas nós começamos a nos envolver, pastor Gesiel, muito com tudo que é daqui da terra e começamos a deixar oração, congregar, ler a Bíblia em segundo plano. Então foi se esfriando. Eu sou de uma geração não tão distante, eu tenho 34 anos, mas eu ainda peguei os jovens que tinham prazer de comprar uma gravata, botar uma gravata, ir para o culto, ficar ali observando, torcendo para o porteiro não chegar, para o recepcionista não ir, para o tirador de oferta não ir, que era para chamar, vem cá, tira aqui, ajuda aqui, e andar com pessoas mais velhas para querer aprender sobre o espiritual. Então, nós hoje estamos numa geração que quer aprender sobre tudo, mas que não tem mais esse desejo, não arde mais. Talvez por tudo isso que eu já falei, talvez
porque não encontra ali próximo tantas boas referências para isso. Mas eu dou um conselho a você, jovem pregador, ou que ainda não prega, mas que tem a certeza do chamado e está um pouco de lado, se esfriou. Eu digo a você que, independente do que aconteça ao seu redor, o chamado é seu, a responsabilidade é sua, e você precisa se dedicar na oração e se envolver no espiritual, porque o que Deus tem para você continua de pé.